Bom pessoal, eu estou aqui para mostrar mais uma série do vídeo na casa virtual referente ao Vera Lite do controle UI 7 da Vera Control, e eu vou explicar agora o que é My Modes, né? Vou pedir aqui para traduzir aqui para facilitar a vida, que são meus modos. Como eu já tinha falado no vídeo anterior da apresentação inicial do sistema, ele apresenta essas 4 situações. Eu estou falando um pouco mais baixo, eu estou gravando um vídeo à noite, então para não acordar meu filho eu estou fazendo mais baixo. Vou entrar aqui e ele me dá as 4 situações aqui e 4 colunas. Ele me pergunta se eu quero personalizar as 4 colunas. Normalmente, quem usa esse sistema de automação personaliza, ele não usa padrão do sistema, mas você pode fazer se quiser. Bom, a primeira coisa que ele traz é a parte de sensores, né? Então, sensor de fumaça, sensor de movimento, sensor do bar, sensor de porta, sensor de movimento. Então, primeiro ele traz todos os sensores, né? E cada situação ou cada modo, né, que seria casa, longe, noite e de férias, né? Você determina como ele deve ficar quando você passar de um modo para o outro. Eu já informei que da casa para longe é automático para quem tem celular, ele localiza GPS, lógico que tem que ter. Todos os membros da casa devem ter, pelo menos os principais, adultos ou crianças, para ele ter que mudar isso automaticamente, se não só manualmente. Para a noite e para férias é só manualmente, só lembrando. Então aqui eu já informei personalizadamente que no modo férias eu quero tudo ativado, aqui eu quero só alguns, aqui eu quero outros e assim por diante. Aqui ele pede todas as câmeras de segurança, o que deve fazer, né? Os sensores das câmeras, porque as câmeras de filmagem têm um sensor próprio de movimentação. Então, neste caso aqui, eu armei alguns sensores especificamente para determinada situação, né? Então, a câmera, ao detectar um movimento, não necessariamente tem que ter um sensor de movimento na casa, quer dizer, só o sensor da câmera pode captar, ele arma e faz o que a gente precisa. Só lembrando que não são todas as câmeras que funcionam. Antes de você comprar a câmera, você tem que ver a relação das câmeras que são compatíveis com esse sistema. Eu já comprei câmera no civil, levei ferro, vendi a câmera, de vender a câmera mais barata. Aqui é quem notifica, né? Aqui é, no caso, algumas coisas da sala, e aqui ele me mostra uma pergunta, né? Se você quer que altera, se você quer trancado, se você quer bloqueado. Ah, não entendi, Augusto, como é que funciona isso? Funciona o seguinte, está no modo casa, você passou para o modo longe, se a porta estiver trancada, você quer que faça o quê? Que fique sem alteração, ou que de qualquer maneira você quer que tranque, ou de qualquer maneira você quer que deixe aberto. Então você escolhe se você quer alteração e qual tipo de alteração você mantém. E assim é para a mesma coisa. A luzes, o umidificador, para todos os sensores que tem, ele te pergunta: quer que mantenha do jeito que está, ou você quer especificamente que altere a posição? Em vez de você programar uma cena, ele faz tudo automático para aquele sistema de modos. Então, por exemplo, eu normalmente deixo do jeito que está. Raramente eu mudo essa situação de baixo, né? A parte das luzes, ele está aqui marcando 42%, mas ele não está habilitado. Então, se a luz estiver ligada em 100%, se for o caso um dimmer, ele vai manter em 100%. Mas se você quer que ligue, né, a luz, né, então eu quero que ligue, e ela vai manter em 42%. Você pode botar em 100%,
e pode colocar em 18%, 19%, você que resolve. Então até a intensidade da lâmpada você controla ao mudar de situação. Isso é muito comum você utilizar quando você tem uma programação específica para quando você está viajando, para ter uma movimentação da casa, luz ligar, desligar, diminuir, aumentar, para dar a sensação de segurança de que tem gente em casa, ou no modo noturno, né? Quando eu passo o modo noturno eu quero lâmpada da garagem externa, lâmpada do muro, lâmpada do jardim ligada em 100%, a lâmpada da porta da casa eu quero em 50%. Então isso é muito comum. Então é para isso que tem esse dimmer, né? Aumentando e diminuindo. Vem todos pré-programados em 42%, mas não quer dizer que estejam ativos em 42%. Bom, aqui embaixo ele tem duas situações. Quando ele está no modo automático de passar da casa para longe, que o celular detecta, ou quando você passa automaticamente, você tem dois tipos de espera. Você demora 20 segundos para passar da casa para qualquer outra situação. Então, ou seja, quando você sai, demora 20 segundos para mudar a situação e mudar todas aquelas programações das colunas, né? E mesmo assim, você ainda tem 5 minutos, né? Você tem 5 minutos depois de armado. Essa que eu estou um pouco na dúvida, mas você tem 5 segundos para um sensor ativar. É igual se fosse um alarme. Quando você sai da casa, você ativa o alarme, mas se você está fechando a porta ou você está fazendo um movimento, você tem 5 segundos para ele realmente disparar. Depois de 5 segundos ele fica armado. É igual como se fosse um temporizador. E você regula. Aqui te dá 20, aqui te dá 5, mas na verdade você pode regular aqui. Ele tem uma outra pergunta que é específica para quem usa celular, que é definido o modo home quando pelo menos um dos usuários esteja em casa. Então, ou seja, você tem um celular, né? A sua companheira tem um outro celular, sua filha tem um celular, seu filho, que usa sistema de localização. Chegou aqui perto, automaticamente, ele, quando um desses usuários ou você estiver aqui, ele volta para home, para casa. Então ele sai de qualquer outra coluna e volta para casa, né? Ele tem uma outra pergunta que é: defina um modo fora de casa quando ninguém estiver em casa. Então é o inverso, né? É o inverso, né? Ah, mas isso é óbvio. Não é óbvio. Você podia desabilitar isso aqui e você colocar esse tipo de situação só manualmente, né? Não, se eu não tiver, eu vou colocar nesta coluna no meu modo definido, que seja longe, noite ou de férias, manualmente. Mas aqui não, ele te dá essa opção que quando você sair da casa, normalmente isso é para quem a maioria dos moradores tem o sistema de localização, ele automaticamente ele muda para o sistema longe, né? Só lembrando, só serve para sistema automático, só serve para casa e longe. É claro que se você tiver de férias, estiver marcado lá e você chegar, o sistema de localização ele volta automático para casa, mas ele não consegue colocar como se você estivesse de férias, né? Ele consegue deduzir que você já chegou. Bom, então essa é a parte de modos, a parte que eu estava mostrando. Depois eu vou mostrar como habilita um device, que seria um sensor, né, para a gente verificar como é que é fácil a instalação do device. Aliás, chegou um device hoje novo, que é um sensor de inundação, que é para quando tem vazamento de água. Esse inclusive é sensor do concorrente, a SmartThings, que é o da Samsung. Ele é pequenininho, para você ver, ó, ele é muito pequeno, ele é muito pequeno. Chegou hoje para mim. Eu vou comprar, está sem bateria, eu vou comprar bateria para ele e vou fazer a instalação e eu vou ensinar para vocês como faz a ligação do sensor com o sistema. Eu não sei se vai ser esse sensor ou algum outro para facilitar
a vida, né? Então é mais um vídeo da casa virtual para vocês.